Olá, pessoal! Dando continuidade ao nosso estudo de leitura e produção textual, hoje falaremos de gêneros textuais. O que são os gêneros textuais? Podemos dizer que os gêneros textuais são textos que exercem uma função social específica, isto é, ocorrem em situações cotidianas de comunicação e apresentam uma intenção comunicativa bem definitiva. Tem um número ilimitado de características, diferente dos tipos textuais. Vimos no encontro passado que os tipos textuais, ou seja, a tipologia textual, está relacionada à estrutura e à finalidade de um texto. Vimos as 4 principais tipologias textuais, que são narrativo, descritivo, dissertativo e explicativo. Diante da diversidade de gêneros textuais, resolvemos trabalhar alguns deles. Nós temos a charge. A charge, ela tem por objetivo satirizar, através de uma caricatura, algum acontecimento atual. Pode conter legendas ou balão de fala, e faz sempre uso do humor. A charge é diferente do cartoon. O cartoon ele aborda temas universais com a crítica humorista, que trata de assuntos que não têm necessidade de estar relacionado à realidade atual. Nós temos também a crônica. A crônica é um gênero textual narrativo, tipo dos jornais e revistas. Podemos dizer que é um retrato verbal do seu autor. Ela mescla a tipologia narrativa com textos reflexivos e algumas vezes com os trechos argumentativos. Ela usa uma linguagem coloquial. A crônica pode ser narrativa, jornalista e humorista. Nós temos também os textos publicitários, que têm como principal objetivo anunciar produtos e serviços, informar e convencer os leitores da importância daquele produto ou daquele serviço. Os textos publicitários eles podem ser escritos, orais ou visuais. Um outro gênero textual bastante conhecido é o conto. É uma narrativa breve e concisa, contendo um só conflito, geralmente voltado em uma só ação, num espaço e tempo e número de pessoas limitado. Temos também a fábula. É um gênero narrativo estruturado em histórias curtas, tendo animais como os personagens. Esses animais possuem características humanas, como alegria, tristeza, amor, ódio, inveja, rancor. As temáticas das fábulas são variáveis. Geralmente, elas trazem uma lição de cunho moral, ou seja, trazem uma reflexão sobre atos, ações e pensamentos que envolvem as questões morais de uma determinada sociedade. Nós temos também o poema, que é um gênero textual dividido em estrofes e versos. Cada estrofe é constituída por versos. Pode vir também acompanhada de rimas. As rimas são os sons iguais no final dos versos, que trazem uma ritmidade a esse tipo de gênero textual. Os gêneros textuais possuem algumas características e alguns pontos que devem levar em consideração. Ele é escolhido baseado em alguns critérios, entre eles, quem está produzindo o texto, para quem esse texto está sendo produzido, qual a finalidade, em que momento histórico, em que suporte, ou seja, qual meio será utilizado para propagar esse gênero textual. Dentre os gêneros, nós temos os discursivos, que são os relatos cotidianos. Nós temos entre eles a carta pessoal, o e-mail, o bilhete. Na esfera jornalística, nós temos as notícias, as reportagens, os editoriais, as entrevistas. A esfera de divulgação, nós temos o verbete de dicionário ou de enciclopédia, artigo, ensaio científico, seminário e conferência. Esses gêneros fazem parte do gênero discursivo. Nós temos ainda gêneros ligados à tipologia narrativa, como nós já vimos com o conto e a fábula. Nós temos gêneros ligados à tipologia explicativa, como, por exemplo, os manuais de instrução.
Dentro do gênero, nós temos relatos de cotidiano, onde as pessoas vão relatar através do texto as atividades feitas durante um determinado período de tempo, de um curso ou de uma disciplina. Temos aí ao lado um poema que retrata os relatos do cotidiano. O tema do poema é Quando, e o autor é o Sérgio Caparelli. Quando você me clica, quando você me conecta, me liga. Quando entra nos meus programas, nas minhas janelas, quando você me acende, me printa. Me encompassa, me sublinha, me funde e me tria. Meus caracteres esvoaçam, meus parágrafos se acendem, meus capítulos se reagrupam, meus títulos se põem maiúsculos e meu coração troveja. Então, nós temos aí um exemplo de um gênero, poema, que retrata um outro gênero, que é um relato do cotidiano. Os relatos do cotidiano, eles são utilizados em algumas disciplinas, em alguns momentos, em que se pede aos alunos que retratem as suas dificuldades, o seu envolvimento, as suas superações em determinadas atividades. Nós temos como outro gênero a carta. A finalidade da carta é transmitir uma mensagem, manuscrita ou impressa, a uma pessoa íntima ou familiar para comunicar-lhe algo. A carta tem, na realidade, dois grandes sujeitos: o emissor, aquele que escreve, e o receptor, que é aquele que recebe. Com o avanço da tecnologia, pouco se usa a carta escrita. A forma hoje mais utilizada para ter essa transmissão de mensagem entre pessoas mais próximas é através do e-mail ou então do aplicativo WhatsApp. Qual é a estrutura da carta? Primeiro se coloca o local e a data, depois segue-se um vocativo, seguido de 2 pontos, vírgula ou então sem pontuação. Depois coloca-se o texto, no final a assinatura. Em algumas cartas a gente percebia a presença do postscriptum, que é o que? Uma observação, né? Se coloca PS porque se faz referência a uma palavra, né, ou uma expressão latina. A carta ela pode ser formal ou informal. Os verbos eles podem se apresentar no presente ou no pretérito indicativo e às vezes no imperativo. Outro gênero é o bilhete, utilizado para pequenas mensagens escritas. Por isso utiliza uma linguagem breve, clara e concisa. Temos também o telegrama, que foi muito utilizado para enviar mensagens escritas a um destinatário através dos correios e telégrafos. Por se tratar de mensagens urgentes e pagas, o texto era breve e objetivo, não utilizando os acentos gráficos, tio, hífen e a cedilha. Poderia-se colocar VG para vírgula e PT para ponto final. Como o pagamento era feito de acordo com o número de caracteres, se utilizavam palavras e textos bastante curtos. Carlos Drummond de Andrade tem um poema que retrata a carta, que diz: há muito tempo, sim, que não te escrevo, ficaram velhas todas as notícias, eu mesmo envelheci. Olha em relevo estes sinais em mim, não das carícias, tão leves, que fazias no meu rosto. São golpes, são espinhos, são lembranças. Dá vida a teu menino, que ao sol posto perde a sabedoria das crianças. A falta que me fazes não é tanto, a hora de dormir quando dizias: Deus te abençoe, e à noite abençoe insônia. Tendo como base esse poema e tudo que falamos sobre a carta, que tal agora escrever uma carta para alguém? Vamos lá? Um abraço e até a próxima.